Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. E agradecemos a Deus e a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, por mais esta oportunidade. E o Evangelho de hoje é do capítulo 3 do Livro dos Espíritos, retorno da vida corporal à vida espiritual, a alma após a morte, que será tratada da questão 149 à questão 153A. Então, aqui na primeira questão, que é a 149, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: em que se torna a alma logo após a morte? E aí os espíritos respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Então, após a morte, o espírito ele volta ao mundo espiritual, que havia deixado para reencarnar. Na questão 150, Kardec pergunta: a alma após a morte conserva sua individualidade? E os espíritos respondem: sim, nunca a perde. O que seria se ela não a conservasse? Então, o que seria a individualidade, A individualidade são as características, as qualidades, que se faz presente em cada um de nós. E nós, seja encarnados ou desencarnados, nunca perdemos a nossa individualidade. Na 150A, como a alma continua a ter a sua individualidade, uma vez que não possui mais o seu corpo material? E os espíritos respondem: ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que apresenta a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito, Então, o perispírito nos acompanha após deixarmos o corpo físico e ele é feito da matéria do planeta onde o espírito estava encarnado, onde ele vai reencarnar. Na 150B, a alma nada leva consigo deste mundo? Resposta: nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargura, de acordo com o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa na terra. Então, o que é da terra vai ficar na terra. Levamos para a nossa verdadeira pátria, que é a espiritual, somente as virtudes que conseguimos desenvolver. Jesus nos orientou a não juntarmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas sim para juntarmos os tesouros do céu, que são as virtudes, E entre as virtudes nós temos a benevolência, a caridade, o amor, Entre outras.
A 151. O que pensar da opinião de que após a morte a alma retorna ao todo universal? E a resposta: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Aqui eles fazem uma pergunta, para dar a resposta. Não constitui um mundo completo? Quando estais em uma assembleia, sois parte integrante dessa assembleia, e entretanto, sempre conservais a individualidade. Não somos únicos no mundo. Vivemos tanto no mundo material como no mundo imaterial em coletividade, convivendo uns com os outros. Porém, a nossa individualidade ela não se perde, Ela se conserva o tempo todo. Na questão 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Resposta: não tendes essa prova por meio das comunicações que obtendes? Então, as comunicações dadas, pelos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual é uma prova de que a individualidade de cada um ela permanece, após deixar o corpo físico. Se não fosseis cegos, veríeis, e se não fosseis surdos, ouviríeis, pois muito frequentemente uma voz vos fala e revela a existência de um ser fora de vós. E Kardec ele comenta essa resposta. Aqueles que pensam que na morte a alma retorna ao todo universal estão errados. Se por isso entenderem que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, perde sua individualidade. Porém, estarão certos se entenderem por todo universal o conjunto de seres incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas não se diferenciassem no todo, teriam apenas as qualidades do conjunto e nada poderia distingui-las umas das outras. Não teriam nem inteligência, nem qualidades próprias. Porém, muito ao contrário disso, em todas as comunicações, demonstram ter consciência do seu eu e uma vontade própria. A diversidade que apresentam em todas as comunicações é consequência da sua individualidade. Se após a morte houvesse somente o que se chama de o grande todo, que absorve todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então todas as comunicações do mundo invisível seriam idênticas, uma vez que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, e de todas as espécies, alegres e tristes, levianos e sérios, e etc. É evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais evidente quando esses seres provam sua identidade por manifestações incontestáveis, por detalhes pessoais relativos à sua vida terrestre que se podem comprovar. Também não pode ser posta em dúvida quando se tornam visíveis em suas aparições. A individualidade da alma
nos foi ensinada em teoria, como um artigo de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. O espírito de Miramês, ao comentar esta questão, né, ele coloca que as maiores provas da individualidade da alma, assim como Kardec o fez em seu comentário, estão nas comunicações dos espíritos, né, que viveram na Terra. E também ele coloca que a reencarnação é uma outra prova, né, dessa individualidade. Na questão 153, em que sentido se deve entender a vida eterna? Os espíritos respondem: é a vida do espírito que é eterna, porém a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, o espírito é eterno. Este não morre. Nós não morremos. Nós somos eternos. O corpo físico que estamos utilizando, esse sim é transitório, né? É o veículo que utilizamos para reencarnar na Terra, para novas oportunidades de aprendizagem. A cada reencarnação, temos um modelo de corpo físico, que é programado conforme a nossa necessidade evolutiva. E quando chega o momento do espírito retornar à pátria espiritual, o corpo físico ele morre, ele cessa as suas funções, porque quem movimenta o corpo físico é o espírito. Na questão 153A, não seria mais exato chamar vida eterna a vida dos espíritos puros, aqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas para suportar? E então os espíritos respondem: isso é antes a felicidade eterna, né? A vida dos espíritos puros é a felicidade eterna, porque eles já alcançaram, né, essa felicidade. O sofrimento já não faz mais parte da trajetória deles, porque já conseguiram compreender as leis do Criador e agem de acordo com cada uma delas. Porém, continuam os espíritos, mais uma vez é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vós entendais. Graças a Deus. Vamos então fazer as vibrações desta noite com os nossos pensamentos no Divino Mestre. Amorosamente vibremos luz, paz e saúde ao planeta e a toda a natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado aqui na Terra. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos hospitais, pelas escolas, pelos abrigos, pelos asilos, por todos os templos religiosos, pelos presídios. Vibremos pela união e reajuste familiar. Que o perdão, a compreensão, o diálogo, o amor seja o alicerce de todos os lares. Vibremos pelos trabalhadores e por todos os nossos irmãos que encontram-se desempregados, desejando que consigam um emprego para que possam levar, com dignidade o sustento aos seus lares. Vibremos por todos os nossos irmãos em condição de rua.
Vibremos por todas as crianças e jovens do planeta, para que sigam o caminho do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos idosos e agradecemos a cada um deles por toda a contribuição, por todos os ensinamentos. Vibremos pelos governantes de todas as nações, desejando a todos que governem com equilíbrio e com amor, e que promovam a paz em vez da guerra. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão deixando o corpo físico e retornando à pátria espiritual. Que o retorno de cada um deles seja de paz, seja de harmonia, de compreensão e de muitas alegrias. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria Terra, a pátria Terra não, ao planeta Terra, para mais uma oportunidade de aprendizado, desejando que, firmes na fé e no amor do Cristo, possam colocar em prática o plano reencarnatório que foi feito a cada um deles. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por nossos colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos. Vibremos reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vibremos pelo nosso lar. Vibremos pela Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, por todos os trabalhadores da casa e por todos os assistidos. E com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais. E assim enchermos-nos de coragem e confiança para que possamos fazer as mudanças que são necessárias. E vibremos também resignação e compreensão para aceitar aquilo que não podemos modificar. E com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. E vamos desejar que as vibrações dessa oração possam chegar a todos os nossos irmãos, que nesse instante encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida. Que as vibrações dessa oração restaurem a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Graças a Deus. Que a doce paz de Jesus esteja hoje sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se assim for permitido por Deus e por Jesus.